Bom, nesse vídeo eu vou aproveitar a oportunidade para contar mais duas historinhas infanto-juvenis, tá? Mas como eu falei para você, eu vou contar somente 5% da historinha, tá? Para mim guardar a historinha inteira, tá? Ok? Então vamos lá. E vou falar assim de maneira secreta para ninguém saber quem são as pessoas, tá? Que eu vou citar aqui. Então eu vou contar duas historinhas, tá? Ok? Mas bem rápido, tá? Primeiro eu queria falar aqui no começo do vídeo o seguinte, tá? A respeito de plágio, tá? E calúnia de plágio, o seguinte, a primeira coisa é que ao estar de frente de um computador, tá? Eu cito como exemplo a questão das recomendações do YouTube. Quando você está de frente do YouTube, ao aparecer recomendações no seu aparelho, quase sempre essas recomendações são recomendações que você não pediu. E os bandidos que estão espionando o seu aparelho 24 horas, tá? E praticando magia negra no seu olho, tá? Se você não sentiu ainda essas práticas de magia negra, você também está sendo vítima da mesma coisa. Eu falei que 100% de pessoas são vítimas, tá? 50% em potencial vão começar a sentir magia negra, tá? E 10% em potencial. E como eu falei que os 50% que não são vítimas em potencial já tiveram sensações de chiados, tá? E zumbidos, tá? Ok? E não perceberam, tá? Isso é magia negra também. Preste atenção. Você vai delatar, tá? Todo tipo de esquema, tá? Onde você é caluniado de plágio. Você viu disso, você copiou daquilo, você viu fulano de tal fazendo, isso que você faz veio de fulano, você vai estar sempre delatando. A calúnia de plágio caminha sempre junta com plágio. Consegue entender por quê? Porque o indivíduo que calunia de plágio, ele é justamente o ladrão que está roubando você. Ele está roubando você e várias pessoas, tá? E ele tem que comparar você a ele, para poder fazer funcionar o esquema do ladrão que rouba ladrão. Por exemplo, um indivíduo é um ladrão, então o ladrão chega e fala assim, você é um ladrão que nem eu. E a pessoa que não é ladrão vai ser caluniado de plágio. Você é um ladrão que nem eu. Pronto, eu tenho o direito de te roubar, ok? É assim que funciona, tá? Quando você não rouba que nem eles vão ficar com muito mais inveja, vão fazer muito mais perseguição e calúnia em cima de você, tá? Que é o meu caso, tá? Nunca roubei nada de ninguém, tá? Ok? Ok? Você vai delatar isso daí. Plágio e calúnia de plágio. Principalmente você que é autor. Eu já falei pra você que a casta dos autores, tá? De pessoas que compõem, são tudo envolvido com essa pilantragem, tá? Ok? Para mim, tá? É completamente contraditório a ideia de você ser um autor e você plagiar. Porque se você é autor e plagia, já descompôs completamente a natureza do que você é. Mas o indivíduo que é mercenário, o indivíduo que o objetivo dele é encher o cu de dinheiro jogando qualquer tipo de informação diante dos outros, não, esse daí não, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? O Roberto Bolanhos, né? As pessoas, depois que ele morreu, começaram a manifestar inveja, que eu já tinha falado antes, quando ele estava vivo ainda, eu já falei que a sociedade inteira odiava pessoas como o Roberto Bolanhos. Uma das coisas que o Roberto Bolanhos tinha, como todo bom autor, era justamente ter o compromisso de fazer um trabalho que fosse a identidade dele mesmo. Consegue entender? Ok? De fazer alguma coisa e dizer assim, poxa, fui eu que compus isso daí, tá? Ok? Então você vai descobrir o falso autor justamente por causa disso. Ele está envolvido com plágio, com calúnia de plágio, com pilantragem, com trapaça, com emulação. É justamente por causa disso, que é um incompetente, tá? E aí eu fiz 3 vídeos denunciando esse movimento copywriter que surgiu aí de repente, tá? Já delatei logo, fiz logo os 3 vídeos delatando esses impostores aí aparecendo, tá? Ok? Esses invejosos, trapaceiros e ladrões, tá? E caluniadores de plágio, tá? E a outra situação é o seguinte, eu vou falar aqui a questão do plágio, na questão de fraude com plágio, que é o seguinte. Por exemplo, se você lança uma obra, tá? Já falei num outro vídeo, você lançou uma obra, qualquer coisa que você falou, que você escreveu, que você criou, que é seu, acabou, isso daí é seu. Se foi você que originou, foi você que desenhou, foi você que escreveu, foi você que criou, isso aí é seu. Claro que convém, tá? Por exemplo, se eu tivesse recurso, eu estaria sempre registrando direitos autorais.
Consegue entender? Porque, principalmente a pessoa que tem muito dinheiro na mão, é muito mais fácil para a pessoa fazer isso, tá? Mas eu não posso fazer isso. Então eu tenho que apelar para a ideia, tá, de eu apresentar o meu trabalho publicamente e é meu, acabou, tá? E como eu já falei, tá, uma pessoa tentando me ajudar foi a respeito da lei do direito autoral. Ele falou para mim o quê? Ele falou, olha, a lei do direito autoral diz que ao ser autor de alguma coisa, você já é autor. Só que o registro de direito autoral coloca uma força legal na coisa quando algum imbecil quiser disputar com você com aquilo que é seu. Só que eu quero colocar para você o seguinte, um indivíduo que faz, que é isso que eu ia falar, o cagalhão já está encostando no meu olho. Quando o indivíduo apresentar um documento de direitos autorais com uma obra de outra pessoa ou sua, tá, esse indivíduo vai para a cadeia por falsidade ideológica, fraude, tá, e plágio inclusive, tá? Ele vai pegar punição justamente por ser um fraudador mesmo, um indivíduo fraudulento, tá? Que ele intentou arruinar o trabalho de uma pessoa, roubar o trabalho de uma pessoa e ainda se passar por uma outra coisa que ele não é. Eu quero que você anuncie isso para todo mundo, tá? O que você falou, o que você criou, o que você fez, com direito autoral não é seu, tá? E o indivíduo que registrar um documento de direitos autorais com aquilo que é seu, ou se passar com aquilo que é seu, esse indivíduo é um fraudador, ele é um ladrão, tá? E você vai delatar esse indivíduo, tá? Você vai expor esse vagabundo, tá? E se ele lavrou um documento com autoria, com algo que é de sua autoria, tá? Você vai expor esse indivíduo para ele pegar a condenação, tá, de falsidade ideológica, tá, fraude, tá, e plágio inclusive, tá, esse sem vergonha na cara. Quer ver? Eu vou falar outra coisa para você. A lei dos direitos autorais também diz o seguinte: quando uma pessoa faz o documento de direitos autorais, fica valendo o registro da primeira pessoa que fez. É isso, sim. Mas preste atenção, tá? Preste atenção, só o Jorge Rodrigues fala isso para você. Mas o critério seria o quê? A legitimidade. Por quê? Porque se o indivíduo é autor da obra e ele joga primeiro o registro de direitos autorais, é porque ele, de fato, ele é o autor, não é verdade? Não havendo quem tenha registrado, ele fica como direito de ter o primeiro registro. Quando duas obras aparecem iguais, o que registrou primeiro automaticamente vai estar primeiro. Mas uma vez que o indivíduo que é o autor mesmo, ele teve a sua obra plagiada pelo indivíduo que apresentou primeiro, tá? Isso daí invalida completamente esse impostor, tá? Que registrou o trabalho de outra pessoa. E se ele ainda tivesse registrado como tutor, ou seja, como uma obra que não é dele, que ele está como tutor, tem um autor por trás daquilo ali. E se tem um autor e tem uma pessoa que é dono daquilo ali, ele está roubando aquilo que é da outra pessoa, tá? Significa que aquilo que esse pilantra está fazendo a favor dele mesmo, usando as leis, pode colocar esse vagabundo na cadeia, tá? Pela fraude que ele está fazendo de roubar o trabalho de alguém e se apropriar daquilo que não é dele. Consegue entender? Ok? Então você começa a entender essas coisas, tá? Eu estou colocando para você um argumento legítimo mesmo sobre essa questão de plágio, tá? E de fraude, de lavrar documentos com direito autoral de trabalho dos outros, tá? Por exemplo, cinema americano plagiou uma obra de uma pessoa. Não pode fazer isso não, tá? Isso é um completo de um absurdo, tá? Não, mas que as leis, o caralho, rapaz, ok? As próprias leis, ó, pelas próprias leis, eu coloquei tanto o argumento pelas leis, tá, como a invalidação da própria lei, tá? Você tem muito mais direito do que uma lei fraudulenta ou que um fraudador que usou as leis a favor dele, ok? Tá? Então, o raciocínio de que quem registra primeiro fica valendo, tá? É pela ideia legal, o cara chegou lá primeiro e colocou e registrou. Então aquela instituição reconhece que aquela obra foi registrada primeiro. Mas se o que registrou primeiro é o autor, é o dono, e essa pessoa foi vítima de uma fraude e foi descoberto isso daí, acabou. Esse indivíduo já não tem mais direito nenhum sobre aquilo ali, tá? Ok? Então você ajude, tá, a delatar isso daí, tá? Esses satânicos que encostam o cu no seu olho, tá, são pilantras mesmo, tá? Eles fazem isso daí. Eles registram documento falso com aquilo que é dos outros, tá? Eles lavram mesmo na cara de pau e fazem de ruindade, tá? Esses vagabundos até nem precisam fazer isso. Eles fazem isso por quê? Porque existem grupos que colocam dinheiro no rabo desses vagabundos para ficar fazendo isso daí, tá? Para esses vagabundos coçar o saco destruindo o que é dos outros, tá? Ok? Então você fica esperto. Quando uma pessoa diz, ó, se uma pessoa, pronto, o último raciocínio, ó,
Se uma pessoa chega e diz assim, ó, esse trabalho aqui é meu, pronto, você já viu que é dessa pessoa, tá? Não interessa se tem um documento fraudulento de uma empresa por trás ou um grupo de vagabundos que registrou, tá? É daquela pessoa ali. Ao ser descoberto isso daí, esses indivíduos já estão em cana já, consegue entender? Ok? Consegue entender? Então o que fica valendo é a verdade, tá? Ok? Consegue entender? Agora, ó, sai agora do raciocínio das leis. Verdade. Verdade e o que é certo, mano. Ok? Presta atenção para você entender. Agora eu vou falar aqui das duas historinhas. Presta atenção. 10 minutos. Quando eu era garoto, assim, bem pequenininho, tá? Quando eu tinha uns 5 anos, assim, mais ou menos, sei lá, 6. Tinha uma garota grandona assim, que ela devia ter, por exemplo, é como se eu tivesse 5 anos, tá? Cada segundo que esse animal tá encostando o cu no meu olho, seja rasgado o olho desse vagabundo. Acho que eu tinha 5 ou 6 anos, assim, mais ou menos. E a menina tinha cerca de, acho que uns 10 anos. Ela tinha, assim, 10 ou 11 anos. Ou até menos que isso daí, mas era uma garota mais alta, assim, que eu. Toda vez que essa garota me via, ela ficava me abraçando e me beijando. Ela ficava me agarrando, assim, me beijando. Aí eu limpava o rosto, assim, igual o Chaves, assim. Poxa, para de ficar me lambuzando. Sim, era uma garota, tá? Que eu sei o nome dela e sei quem é, tá? Sempre que aquela garota me via, ela falava comigo, oi, ô fulano. Aí me beijava assim, eu limpava a mão assim, puxa, para de ficar me lambuzando, pô. Aí pronto. Era uma garota que eu conheci quando era criança. Quando eu já estava maior já, isso daí foi em outro tempo, um tempo a mais. Teve uma menina assim, muito boazinha a garota, entendeu? Aí ela chegou e pegou meu caderno assim, me dá aqui seu caderno. Ela foi, pegou assim, aí escreveu assim pra mim, assim, uma coisa semelhante a isso daqui assim, ó. Olha, eu desejo que você seja sempre bem sucedido em tudo que você faz, que você realize os seus sonhos, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Pronto, essa menina escreveu isso no meu caderno. Aí pronto, escrevi aqui pra você. Ela foi e escreveu pra mim. Ok, pronto. E quem? Não vou falar mais nada, ok? Senão vão descobrir quem é. Mas essa pessoa foi e fez isso, tá? Mas já um tempo depois, ok? Pronto, era só essas duas. E eu já falei, tá? Por último, a promoção do projeto das biografias, tá? O meu objetivo é pegar e revisar a biografia que eu escrevo, pelo menos 3 escritos, tá? Que registram alguma coisa a respeito de mim de 2001 a 2005. Mas essa biografia tem que ser toda revisada, tá? Ok? Eu tenho o esboço principal do escrito. E continuar historinhas românticas, tá? Editar e continuar, que é um escrito inacabado, tá? Aprimorar e acrescentar. Historinhas de arte marcial, tá? Escrever historinhas a respeito de mim com a questão da arte marcial. O historinhas infanto-juvenis, tá? Ao longo da minha vida, algumas historinhas, tá? Que eu acho interessante, tá? E o historinhas convidando pessoas, tá? Para a igreja e evangelizando, tá? Seria pelo menos 4 biografias, tá? Que outra teria? Vamos lá, historinhas infanto-juvenis, historinhas românticas, historinha de arte marcial, historinhas convidando pessoas, tá? E as tais biografias que eu falei, tá? Pelo menos 5 escritos assim de cunho assim biográfico, não somente eu, mas outras pessoas também, ok? Tá? E lembrando para você, tá? Que quando vocês, vamos lá, pra gente colocar aqui bem o assunto, como a gente tá falando aqui de fraude, de plágio, tá? Quando você souber, você provavelmente está sendo visto. Quando você escrever alguma coisa relacionada a outra pessoa e várias conspirações começarem a girar contra você com plágio, calúnia de plágio, vagabundos se promovendo às custas de você e calúnias e mentiras para cobertar a verdade, se ajude a delatar, tá? Você esteja sempre delatando. Você provavelmente não percebeu, mas você está sendo vítima disso daí. Eu sou vítima 24 horas, 24 horas cada segundo, tá? E por 20 anos sou vítima disso daí, tá? Ok? Significa o quê? Pagar para um vagabundo que tem inveja de você se promover, inventar mentira para cobertar a verdade, dizer que o que é seu veio de fulano e de ciclano, tá? Ok? Roubarem o que é seu, ok? São mentirosos mesmo, tá? Esses cus são extremamente mentirosos, tá? Esses cus que encostam no seu são mentirosos mesmo, extremamente mentirosos. E aquele pessoal da igreja,
da igreja, do karatê e do 21 são mentirosos mesmo. Eu convivi com esses indivíduos, eles são mentirosos mesmo, tá? Ok? Se eles estivessem na minha frente, eu ia arrebentar os fornos deles, tá?